do podcast Internacionalizando. Esse é um podcast feito pela equipe de treinistas da ANAPRE e a gente tem como objetivo principal conversar sobre relações internacionais da forma mais democrática e acessível possível. Hoje nós temos a Lilian Schiavo, que aceitou conversar com a gente, e eu queria também deixar primeiro o agradecimento de toda a ANAPRE por ter aceitado o convite. Eu vou falar um pouquinho sobre sua trajetória, sobre o seu currículo, e aí a gente pode começar a bater o nosso papo, pode ser? Pode. A Lilian, ela é formada em arquitetura pela Universidade Mackenzie, ela é bacharel em administração hospitalar pelo IPH, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Hospitalar, pós-graduada, na verdade, em Engenharia de Segurança pela FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, Self-Life and Professional Coach pela World Coaching Council, diretora de Hospital de Medicina de Grupo, fundadora do Grupo Odontológico, diretora do Sindicato dos Hospitais, Laboratórios, Clínicas e Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo, juíza classista na Justiça do Trabalho da Segunda Região, presidente nacional do OBME, Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, presidente Brasil da Convergência Empresarial de Mulheres do Mercosul, embaixadora da Rede Internacional de Mulheres Empresárias e Líderes, conselheira consultiva do IBREI, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais, conselheira no Instituto Supereco, conselheira na FENERE, Federação Nacional de Estudantes das Relações Internacionais, embaixadora do FIE, Fórum de Internacionalização de Empresas, conselheira da ANAPRE, Associação Nacional de Profissionais de RI, conselheira da FPGA, que é o Fórum Brasileiro de Gestão Ambiental. Ela é empresária, sócia na Giuseppe Chavo Cabeleireiros, fundadora da LS Consulting, colunista no portal do Andreoli, Revista Perfil, Revista Nova Família e Revista Liberdade, acadêmica na ACLASP, Academia de Ciências, Letras e Artes do Estado de São Paulo, embaixadora da paz pela UPF, Universal Peace Federation, e também esposa, mãe do Gianmarco e da Alessia. Ela gosta de gente, de conectar pessoas, construir pontes entre empresas, organizações e países. Então, Lilian, para começar, eu queria saber de você sobre a questão do ativismo. Lendo assim, o seu currículo, para a sua trajetória, para poder montar o nosso roteiro, eu pude ver que o ativismo é bem presente na sua vida, na sua trajetória. E eu queria saber como que você relaciona o ativismo com as relações internacionais e como você vê, como você acha que os jovens internacionalistas em formações, eles podem e devem se posicionar diante dessa necessidade. Ok, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, eu estou muito feliz de falar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha trajetória. Eu falo que ser ativista é acho que você nasce, né? Porque todos nós nascemos com propósito, que é o que nós chamamos de Ikigai, que é aquilo que faz você acordar todo dia de manhã, desde que você nasceu, se você pensar. Você, desde criança, você já nasce achando que você pode fazer alguma coisa diferente, né? É esse sentido da sua vida que faz com que a gente seja ativista desde sempre. Eu tive o privilégio de ser educada por uma mulher ativista, minha mãe era médica e era feminista desde sempre, então fui criada lendo o livro da Simone de Beauvoir e com ela falando sobre mulheres incríveis como Madame Curie, mulheres inspiradoras. Então eu falo que quando você tem essa oportunidade, não tem muito como você fugir do ativismo, né? Em relação a relações internacionais, eu falo que também é tudo, gente, é uma coxa de retalhos. Eu falo que a vida da gente é como se fosse uma coxa daquelas de patchwork, sabe? Eu tenho 62 anos de idade e só hoje eu percebo essa colcha toda remendadinha, né? Porque na vida, às vezes, a gente planeja, e depois, quando você vai ver o resultado, você está fazendo algo que você talvez até sonhasse, mas nunca imaginou que fosse possível. Desde que eu lembro da primeira vez que eu viajei para fora
do Brasil foi para a Argentina e eu tinha 9 anos de idade. E chegar num país que falava outro idioma, que tudo era diferente, que eu lia foguetes, eram brinquedos, aquilo me fascinou. E todas as vezes que eu tive a oportunidade de sair do Brasil, eu achava fascinante outras culturas, outros países, né, outros idiomas. Eu acho que essa curiosidade e essa vontade de aprender que me aproximou muito dos internacionalistas, né? E meus pais também viajavam muito em congressos internacionais todos os anos, e uma vez eu tive a oportunidade de acompanhar. E quando eu voltei, eu falei, eu acho que era isso que eu queria fazer. E meu pai falou: não existe essa profissão, Lília. Eu falei: eu queria sair do Brasil para representar o país, para conversar com outras pessoas, para conhecer outros continentes, outros povos. E naquela época ele falou que isso não existia, só se eu fosse ser diplomata de carreira, né? Assim, isso não era algo que parecesse possível para mim. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que os jovens estudantes de relações internacionais, para que eles sempre tenham muita curiosidade, que eu acho que isso é o que move a gente, é a vontade de aprender, e aprender todos os dias, aprender coisas novas, ir atrás dos seus sonhos, que eles são feitos para serem realizados, né? Ai, muito obrigada. Então, eu queria. Você falou da questão de gênero, da questão da sua mãe ser uma feminista. E como que você vê, então, a questão do ativismo pela igualdade dos direitos das mulheres, essa luta dentro do seu ativismo? Como que você relaciona isso assim com a sua vida, com o seu trabalho e com as suas atividades que você tem exercido assim, nos últimos anos? Então eu vou falar de novo que ativismo é uma coisa que você já tem aquilo dentro, então o que acontece? Eu sempre trabalhei e eu sou casada, tenho os 2 filhos e meu marido sempre ajudou. E quando eu era criança, quando eles nasceram, eles eram bebês, eu tinha medo de dar banho nos meus bebês. Eu tinha medo de escorregar o bebê e ele se afogar na banheira. E o meu marido falava para mim: não, Lília, deixa que todo dia eu volto para casa, eu dou o banho nas crianças. E a questão não era só dar o banho, a questão era: eu estou exausta. E aí ele falava de madrugada: deixa, vamos revezar, uma hora eu acordo e outra hora você acorda, e vão ficar os dois cansados iguais, os dois colheiras iguais. Então, isso aconteceu durante todo o desenvolvimento, quando meus filhos ficavam doentes. Então, a gente aprendeu a dividir as tarefas igualmente dentro de casa. Então, cozinhar, lavar tudo, eu não sabia fazer, ele era melhor do que eu. Então, ele acabou sempre dividindo comigo todos os serviços, e os meus filhos cresceram vendo isso, né? Então, hoje eles são adultos. E eu percebi como o que é importante é o que você faz, não é o que você fala. Então, esse discurso, quando a gente fala de ativismo, não adianta falar de igualdade de gênero e depois você chegar na sua casa e tem alguém berrando na sua orelha falando o que você precisa ou deve fazer, né? E tirando você do seu protagonismo. Então, quando eu falo, ativismo é igualdade de gênero, é você conseguir dentro da sua própria casa, né, se colocar como: eu tenho os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, eu quero ser respeitada igualmente, eu quero ter uma vida justa, digna, ética, e eu vou conseguir esse meu espaço no mundo, porque ninguém vai me impedir. E falar para as pessoas também agirem da mesma forma, né? Então, eu acho que o mais importante é o exemplo, né? Não é tanto, porque a gente vê tanto livro, a gente vê tanto discurso, né? E fica só no falar. Então, não adianta você lutar pela igualdade de gênero, chegar em casa e apanhar. Não adianta você falar igualdade de gênero e aceitar trabalhar por um salário que não seja o mesmo que um homem que ocupa o mesmo cargo que você. Então, o ativismo, eu falo que é feito. Eu sou uma pessoa muito simples, eu falo que tudo é com muita simplicidade que você vai construindo a sua vida, né? Sim, é verdade. Nossa. E essa questão mesmo que você fala
de viver na prática o ativismo e de ser feminista na prática mesmo, não só na fala, não só na teoria. Eu acho que realmente a gente precisa de mais exemplos como esse e de que as outras mulheres, as jovens principalmente, elas sabem que é possível, que o feminismo não é uma coisa que só tá na teoria, que só tá na televisão, que é só uma coisa assim bonitinha. Nossa, E Melissa, aí eu posso falar uma coisa, que vocês são jovens, foi, vocês um dia serão mães, então eu vou pedir encarecidamente para que vocês não eduquem filhos de formas diferentes, né? Então, por exemplo, nós lutamos muito, mulheres STEAM, né? Mulheres nas ciências, tecnologia, aritmética, a gente está falando isso, né? E aí, o que acontece na prática? Na prática, você vai na loja de brinquedo, tá assim separadinho, olha, seção das meninas, cheio de bonequinha, sim, cozinha, pratinho, bichinho, blá, blá, blá. Ah, o lado do menino tem foguete, tem joguinho para montar, Lego, jogo de inteligência, minha, não sei o quê. Então, para começar, educar os filhos, para eles terem a liberdade até de escolher o que ler, com o que brincar, o que fazer, né? Porque, por sim, exemplo, eu sou arquiteta e sou engenheira. Por que que eu sou arquiteta e engenheira? Porque nunca falaram para mim que mulher tinha dificuldade em matemática. Eu cresci achando que matemática é uma delícia, é divertido fazer conta. Então, quando você faz isso, você já quebra, né? Então, é criar as meninas, você pode tudo. E criar os meninos, você vai respeitar as meninas. Então, esse é a grande mudança, a grande transformação que eu espero que vocês façam para as próximas gerações atingir essa igualdade antes dessa previsão que nós temos, que vai ser daqui a 100 anos, nós conseguimos atingir a igualdade de gênero, né? a nossa geração tem uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu gosto de acreditar que a gente vai dar conta do recado, porque, assim, tendo pessoas como você, que tem essa atitude, essa fala, eu acho que é muito bom para a gente se inspirar e ver que é possível. E aí eu queria saber de você também sobre a OBME, né? Você atua na OBME, o seu foco, assim, pelo que a gente pesquisou e conversamos também, durante sua carreira foi um foco mais empresarial, você é arquiteta formada, atuou na área da saúde, e, assim, antes da gente entrar mais no assunto tal, a gente vai falar da ONU, que você vai discursar na ONU em breve, né? Eu queria saber também dessa questão de como você relaciona a área da saúde com as relações internacionais. E você também falou muito da coisa da ciência, de ser arquiteta, de ser engenheira. E, nossa, é muito lindo ver mesmo que as mulheres podem e conseguem. E aí eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, sobre essa relação aí do mundo meio de exatas com as relações internacionais. Então, eu vou contar um pouco da minha história, porque, assim, meus pais eram médicos, os dois, eles queriam que eu fosse médica, e realmente eu não tinha a menor vocação. E eu sempre gostei de matemática, sempre gostei de arquitetura, fui fazer arquitetura. Aí, quando eu estava no terceiro ano de arquitetura, aí já entra um pouquinho dessa história de relações internacionais. No segundo ano de arquitetura, eu tive o privilégio, pela Fundação Unesco, eu fui fazer um curso de inglês no Havaí, no Hawaii Law College. E depois eu fiz um homestay no Arizona. E essa experiência de vida foi simplesmente fantástica. Eu falava assim, Deus, obrigada a Deus, como é que eu posso estar num lugar desses, aprendendo inglês, e ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, eu senti uma gratidão muito grande, porque os meus pais estavam me proporcionando, né, essa possibilidade. Então, quando eu voltei para casa, que eu terminei o curso, eu falei para o meu pai, pai, tirando medicina, que não tem condições, o que eu posso fazer que você ficaria feliz? Porque eu sei que essa história da arquitetura é um pouco uma rebeldia minha, mas que eu vou manter, porque isso é a minha vocação, mas eu vou fazer uma segunda faculdade, uma segunda graduação, de verdade, para você ficar bem feliz.
E aí tinha surgido no Brasil a Faculdade de Administração Hospitalar, estava na segunda turma, eu prestei o vestibular e, para minha surpresa, eu amei a Faculdade de Administração Hospitalar, porque é generalista, né? Você aprende um pouquinho de tudo, aprende nutrição, aprende administração, contabilidade, tudo que você pensar, lavanderia. Então, foi um conhecimento muito interessante e que eu poderia aplicar nas empresas da família. Aí continuei, terminei arquitetura também, nem precisa falar que fiz tese de graduação em arquitetura hospitalar, e depois fiz a pós-engenharia. Então, eu falo que essa questão de ser um pouco eclética, né, no meu currículo, é porque eu sou uma pessoa curiosa. Um dia eu perguntei sobre uma causa trabalhista e falaram para mim que a questão era que juiz, cada cabeça é uma sentença. Eu falei, eu queria entender um pouquinho isso, eu vou tentar ser juiz, então, na Justiça do Trabalho, para ver como funciona essa história, cada cabeça é uma sentença. E tudo que eu fiz na minha vida, né, nesse currículo que você vê, Que currículo! E que currículo! foi porque eu acho que eu sou movida. Tem duas coisas que são muito particulares em mim. Eu gosto de gente, eu gosto de ouvir história, e eu sou muito curiosa, eu gosto de estudar. Então, assim, são desafios que vão aparecendo na sua vida e você vai resolvendo que eu vou enfrentar. A Relações Internacionais foi por conta de congressos internacionais, né, que eu comecei a ver como era importante, né, que as pessoas entendessem isso, relações internacionais, né. O que mais que era que você perguntou, que até já esqueci a pergunta, Ana Clara? Não, mas se respondeu muito bem. Eu perguntei sobre a relação da sua formação de arquiteta, engenheira e tudo mais com a ex-RI. Então, a gente pode passar um pouquinho para falar sobre a OBME? Pode ser? Pode. Essa eu tô curiosa para perguntar, porque eu achei muito, muito, muito interessante. Tudo no seu currículo eu achei interessante, mas especialmente essa parte. A OBME, ela é a Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, e assim, eu queria saber um pouco sobre a história da organização. Conversando com a Ana Clara, ela me contou que é uma organização que veio de 1945 e tem toda aquela história da guerra e tal. E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre e por que ela é tão relevante até hoje. Porque ela não foi uma coisa que parou no tempo. Isso é muito impressionante. Eu vou ser bem sincera, quando eu conheci a OBME, eu não sabia que existia uma organização desse tamanho aqui no Brasil. E eu só fui entender quando eu fui tomar posse como presidente lá no Uruguai. Já começou diferente, porque você precisa tomar posse no Uruguai. Eu falei, por que eu não posso tomar posse aqui, gente? Eu vou ter que sair do país. Você tem que sair, tem que falar com a vice-presidente mundial. Eu falei, tá bom, então vamos. E eu fui cair, Melissa, num congresso da FECEM. Aí que eu entendi o que é a OBME. A OBME é membro da FECEM, que é Femme-Chef d'Entreprise Mondiale, que foi fundada em 1945, na França, na época da Segunda Guerra Mundial, por uma mulher que o marido dela tinha uma fábrica, e quando ele foi servir na guerra, ele só falou uma palavra para ela: continua. O continua foi muito sério, porque ela continuou. Ele voltou, ele ainda viveu vários anos, mas ela, nesse continua, que ela ficou como gestora da empresa, ela percebeu que tinha naquela época várias dificuldades com bancos, fornecedores, pagamento de funcionários, e ela começou a conversar, né? Já viu mulher, né? A gente começa a conversar uma com a outra, olha, está acontecendo isso aí também, vamos nos unir, vamos tentar resolver isso em conjunto. A Segunda Guerra Mundial, eu falo que é um cenário exatamente igual ao que a gente tem hoje. Se as pessoas não perceberam, a gente está vivendo uma guerra química, né? E da mesma forma que em 1945, as famílias perderam vidas, perderam empresas, né? Os países foram também economicamente afetados,
Então, esse mesmo cenário de 1945, eu vejo esse cenário hoje. Né? E a FECEM, essa primeira vez que eu fui nesse congresso, eu nunca tinha visto tanta mulher junta, de vários países diferentes, e falando sobre sororidade. E eu fiquei impressionada, porque aí eu entendi como é que pode uma organização existir há mais de 70 anos, crescendo cada vez mais. Hoje nós estamos em 120 países, nos 5 continentes. É surpreendente que, se eu contar para vocês, nós temos um grupo de WhatsApp que chama Presidentes. E a gente conversa quase todos os dias com todos os países, né? Principalmente o bloco América Latina e Caribe. E eu falo que eu nunca tinha imaginado que pudesse existir uma organização desse porte, né, que já conectou 5 milhões de empresárias no mundo. Eu falo que é tudo grande, né, dentro É da gigante, FECEM. né? É gigante. E funciona, o que é o mais importante, né? Porque o fato de ser grande, mas é a questão de realmente funcionar, da gente falar em retomada econômica, de nós conversarmos entre os países. Aqui, antes de falar com você, eu estava falando com a vice-presidente mundial, vamos marcar uma reunião sexta-feira, eu quero contar como é que está o nosso país, e ela vai me contar como é que está o dela. E a gente tenta, de alguma forma, criar oportunidades de negócios bilaterais entre os países. Ai, que bacana. É muito importante mesmo que as mulheres se conectem e se unam para que a gente possa mudar esse cenário, essa situação. Eu acho que tudo que as mulheres se juntam para fazer sempre tem um toque a mais, e a gente tem essa visão, não sei, esse sexto sentido. E, assim, aproveitando o gancho, a gente está falando de feminismo, está falando da organização feminina, como que você vê, então, a inserção da mulher no mercado de trabalho, especialmente no Brasil, mas, assim, o que você tem visto também através da OBME, atualmente, assim, o que você pode falar para a gente? Eu posso falar para vocês terem muita esperança, para vocês ficarem muito felizes. Tem um estudo que eu aconselho todas vocês depois. Eu vou ver se eu mando por WhatsApp para que você possa distribuir. É um estudo Pode da mandar, nossa por favor. presidente da OBME. A presidente da OBME Campinas, ela é sócia da Grant Thornton, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo, né? E ela fez um estudo, a Grant Thornton, faz um estudo há muitos anos sobre a questão da liderança das mulheres. Né? Então, teve a pandemia, todo mundo está achando, então, na pandemia, as mulheres perderam pontos. Né? Por quê? Porque na pandemia a gente sabe que muitas delas tiveram que ficar cuidando dos filhos homeschooling, tiveram que cuidar das tarefas domésticas. Era normal, e é normal até hoje, a gente está fazendo uma reunião, aparece uma criança, um pet, o marido no meio da Isso. reunião, né? Isso a gente já acostumou a ver, e a gente sabe que isso acontece, ou seja, para as mulheres tudo parece muito mais difícil, que a mulher tem que fazer tudo ao mesmo tempo, não adianta ela falar, olha, eu já vi muito presidente homem, porque a gente faz reuniões com os homens e com mulheres, né? Então, os homens, eles entram no escritório, fecham a porta, trancam, e o mundo pode desabar lá fora, que ele está aqui assim, olha, de terninho, na frente da tela, ninguém interrompe. Eu nunca vi um homem ser interrompido. Aliás, eu vi só uma cena, que depois eu vou contar para vocês, mas as mulheres, elas podem ser presidentes, podem ser ministras, podem ser cônsul, pode ser o cargo que for. Elas são interrompidas, né? Então, com tudo isso, a gente imagina, nossa, então a pandemia foi uma tragédia para as mulheres. Eu vou dizer para vocês ficarem bem surpresas que a pandemia foi libertador, né? O Brasil ocupava o 8º lugar em middle market de lideranças, mulheres líderes, e nós pulamos do 8º
para o quarto lugar, que na verdade está empatado com a Índia, ou seja, nós estamos em terceiro lugar na posição de mulheres em cargos de liderança middle market. O que aconteceu, né? Então, a gente ficou pensando muito, refletindo sobre isso. Então, será que teve seleção às escuras? Né? Porque, às vezes, por e-mail, você não... Tem gente que tem um nome que você não sabe se é homem ou mulher. Ou, às vezes, eu mando e-mail e posso embaixo colocar comissão de não sei o quê, ou departamento de RH. E não coloco o nome, coloco só o departamento. E o que aconteceu? As mulheres subiram. As mulheres alcançaram cargos mais elevados, apesar de tudo, apesar de ninguém acreditar que trabalhar em home office daria certo, apesar das pessoas acharem que as mulheres não iam ter tempo mais para fazer nenhuma outra atividade, elas alcançaram posições que antigamente não eram vistas, né? E uma vez só, nós fizemos uma masterclass que eu convidei um palestrante da Espanha e, por incrível que pareça, na hora que ele apareceu, ele tinha um bebezinho no colo e falou todo constrangido: gente, minha esposa saiu e eu tenho que fazer o meu filho dormir. E ele fez a masterclass inteirinha segurando o filho. Foi a melhor masterclass que eu já fiz na minha vida e foi a que todo mundo mais gostou, não preciso nem contar porquê, né? Pois é, mas a gente tem visto mesmo a questão das mulheres se reinventando e tomando a frente, tanto na questão da ciência, porque a gente teve, no começo da pandemia, a equipe responsável por liderar a sequenciação do vírus foi uma mulher da USP, uma cientista na USP. Tanto em tantas outras áreas a gente tem essa oportunidade de ver as mulheres mostrando do que são capazes mesmo, mostrando que a gente não quer ser parada, a gente não quer mais ser interrompida. E eu ia te perguntar também sobre a questão das mulheres em cargos de liderança, mas você falou já tão bem. Você já entrou no assunto assim, de uma forma muito, muito boa. Então, assim, eu queria saber, a gente já conversou bastante da sua história e tal, mas para você, sendo mulher, assim, sobre essa ótica de ser mulher e das dificuldades que uma mulher passa, independente da classe social, como que foi para você pavimentar a sua carreira, uma carreira tão de peso quanto nesse mundo que assim, sempre está interrompendo as mulheres? Como foi a sua experiência? Então, eu falo que por isso que eu digo que o mais importante na nossa vida é a educação, porque eu venho de uma família que minha mãe só teve duas filhas, duas meninas. Meu pai, quando eu nasci, ele já tinha 40 anos, ele tinha um problema de saúde, e ele achava que talvez ele não fosse me ver crescer. Ele sempre teve medo que ele não fosse ver a filha dele fazer 15 anos de idade. Então, uma pessoa que pensa assim, sabe como cria as filhas? Vocês precisam ser independentes o mais rápido possível, porque eu não sei quanto tempo eu vou estar com vocês. Então, os meus pais me criaram assim, muito joga, sabe? Você tem que aprender tudo o mais rápido possível. Fui emancipada para saber cuidar de continha no banco. Então, sabe, ter poupancinha, nem que seja R$ 10, mas você tem que saber ir no banco, olhar se está tudo certo, se não estão tirando seu dinheiro, se tem juros, se tem taxa, quanto é, como funciona. Até isso é uma coisa boa para você treinar matemática também, né? Então, eu tive esse... Na verdade, eu acho que é um privilégio ter sido criada dessa forma. Só que, criada dessa forma, também eles falavam para mim que eu podia tudo, né? Que as mulheres podiam tudo. Eu venho de uma família meu pai era samurai, e samurais são aqueles guerreiros, né? Lutadores e tal. E eu perguntava para ele: pai, se eu tivesse no Japão, eu seria uma samurai? E, por incrível que pareça, hoje eu sei que não, né? Mas eu fui criada acreditando que sim, se talvez naquela época existissem, né? Porque já tinha acabado tudo isso. Mas meu pai dizia: não, se hoje em dia existissem samurais, você seria uma guerreira,
Você ia ser uma samurai, ia aprender a lutar, ia aprender artes, ia aprender história. Então, se você cria uma menina falando para ela que ela pode tudo, que ela pode acreditar nela, que o que ela escolher para ser, ela pode ser, né? Que ela tem que ser independente o mais rápido possível e que não tem nada que possa te impedir, então fica bem mais fácil, né? Então, para mim, eu acho que isso foi muito importante e eu espero que vocês levem o que eu estou falando para quando vocês criarem suas filhas. Ai, eu fico até emocionada. Mas nossa, isso é verdade. Assim, eu sou filha de professora e eu sei que a educação muda mesmo a nossa trajetória, muda o nosso caminho de uma forma que acho que nada mais pode. Ah, E Melissa, eu não respondi. Aí eu ainda não respondi, olha só, agora eu lembrei a pergunta inteira. O que aconteceu daí, eu fui crescendo e fui ocupando os meus espaços, né? E eu nunca achei que tivesse discriminação. Olha a loucura. Por quê? Porque eu coloquei lentes cor-de-rosa, eu mesma coloquei lentes cor-de-rosa e eu achava que estava tudo bem, estava tudo certo. Então, às vezes, acontecia, né? Uma vez eu fui diretora de sindicato com 30 anos de idade, e Japinhas tem uma cara de criança, né? Então, 30 anos de idade, muito jovem, diretora de sindicato, eu apareci num dissídio e falaram assim: nossa, o sindicato resolveu que não vai mandar diretor hoje, mandou você. E eu olhei e falei assim: não, mas eu ué, vim, eu sou diretora. eu sou a diretora, né? Mas eu não entendia que a pessoa estava, de alguma forma, me ofendendo, né? Eu achava que, tá tudo bem, é porque eu sou japinha, tenho cara de criança, né? Quando eu fui juíza classista também, às vezes apareciam advogados e falavam assim: doutora, uma mulher, aliás, tinha às vezes, teve juntas que eu trabalhei que tinha 3 juízas dentro da sala. E aí eles entravam e falavam assim: nossa, mas 3 mulheres juízas, que mundo é esse? E para mim aquilo não soava agressivo, né? Eu demorei muito para entender que as pessoas, né, não estavam acreditando que a gente podia. Eu levei tudo sempre na brincadeira. Então, eu acho que a hora que eu tirei esse óculos cor-de-rosa, essa lente, que eu percebi que realmente eu devo ter passado, assim, feito a minha trajetória, Muita coisa. talvez porque eu não ligasse. Sabe quando você realmente não enxerga? E essa história. Não sei se já te contaram uma corrida de sapinho. Já te contaram a história da corrida de Não, sapinho? não conheço. Ah, sou eu com os óculos. Aí você vai me entender. É assim, tem um monte de sapinhos e o mais fraquinho está lá por último. E conforme eles vão correndo, todo mundo vai falando: é muito difícil, você não vai conseguir, desiste. E os sapinhos vão ficando cansados, os mais fortes, aqueles que poderiam ser os vencedores, vão desistindo. E aquele fraquinho lá, que ninguém acreditava, ele foi continuando. Conclusão, ele venceu. E quando ele venceu, todo mundo falou: como é que você não desistiu? Aí ele olhou para todo mundo e fazia assim: eu não ouço, eu sou surdo. Ele não ouviu. Então, às Pois é, acho vezes, que né? Às vezes a gente tem que ter uma surdez para as pessoas que falam para você: você não vai conseguir, é difícil, desiste, tá com mania de grandeza, deixar de ouvir. E aí, quando você deixa de ouvir, você vai e faz. Pois é, eu acho que até foi assim uma coisa boa, né? Você não ter visto tanto preconceito no seu começo, porque talvez se você tivesse tido contato com isso, ou tivesse deixado abalar, talvez você não teria chegado onde você chegou, né? E, e assim, nossa, é bem importante mesmo que as mulheres, eu acho que não se deixem parar pelo preconceito ou por qualquer coisa que tente interromper a gente. E assim, tipo, dada todas as dificuldades assim que a gente pode ter na carreira profissional também, uma coisa que
você tocou num ponto que eu achei muito importante, até queria fazer um comentário sobre isso, a questão da mania de grandeza. Porque sempre que uma mulher tá ascendendo, é isso que a gente ouve. Ai, tá querendo ir longe demais, tá sonhando muito alto, tá querendo aparecer, ou ai, sem noção, isso, aquilo. E assim, eu tô no começo da minha graduação, tô começando agora, mas talvez eu acho que assim, pelo meio que eu vim, tipo, eu sou uma das primeiras pessoas a fazer faculdade na minha família. Antes de mim, só minha mãe que se formou depois. E eu ouvi muito isso, de que eu estava querendo aparecer e que eu estava com mania de grandeza. Eu começando a graduação agora, mania de grandeza, não sei de quê. E, assim, me tocou muito esse seu relato, porque a gente não pode se deixar parar de jeito nenhum. Mas aí, vamos passar para para coisa boa. E você vai palestrar na ONU, né? Vai falar na ONU, no segundo Fórum de Mulheres da América Latina, do Caribe e da União Europeia. Ele é implementado pela OIT e pela ONU Mulheres. E, assim, eu queria saber primeiro o tema da sua fala e o que você vai trazer nessa sua fala. E, assim, como que você se sentiu com o convite? Como que foi? Como que aconteceu? Foi você que escolheu o tema que você ia falar? Eles passaram para você? Melissa, eu vou dizer que é muito, é muito incrível. É, eu não sei se alguém de vocês já ouviu falar em síndrome da impostora, né? Síndrome da Demais. impostora, você já ouviu falar? Já. Sim, síndrome da impostora costuma cometer as mulheres, mas costuma cometer também 70% da população. 70% da população, em algum momento, se sentiu impostor ou se sentiu uma fraude. O que, que é isso? Sabe quando você recebe uma promoção, quando você recebe um convite, você fala, gente, acho que mandaram para a pessoa errada, né? Não é possível que isso seja comigo. Ou Então, então você acha que você enganou todo mundo. Ai, as pessoas estão achando que eu sou inteligente. Eu não gente, sou, eu não sou. da onde acharam que eu Onde que tenho eles essa, viram isso em mim? como é que acham que eu tenho essa capacidade, né? Da onde Isso. tiraram essa ideia? E isso, eu falo que eu sinto muito isso, né? A síndrome da impostora, tanto que eu já falei em vários lugares sobre a síndrome da impostora, e eu sempre falo sobre isso porque ela é real, né? Então, você imagina uma pessoa, eu acho que qualquer ser humano que receber um e-mail falando, nós temos a honra de te convidar para ser palestrante no evento da ONU, você faz assim, gente. Não é Ou então pensa possível. que é Não. golpe. Você fala, acho que é exatamente, né? Demora um pouco até você entender que é real, né? Até você ter o primeiro Zoom, que é a primeira vez Uhum. que você vai conversar com as pessoas para tentar entender o que vai acontecer. É, o tema é escolhido por elas, né? Pela ONU, pela OIT, pela União Europeia, e você se prepara, então, para falar sobre o que eles designam. Nesse caso, o tema é inovação e criatividade, que eu acho Bacana. muito legal, porque se você pensar, as mulheres já nascem inovadoras e criativas, né? Nós temos Isso. essa capacidade. Então, é um tema, quando eu vi o tema, eu falei, eu estou mais confortável, né? Porque talvez se fosse falar sei lá do que, mas foi uma surpresa, né? Eu não vou negar, foi uma surpresa. Eu falo que o Brasil é um celeiro de mulheres fantásticas, né? E eu reconheço que tem mulheres incríveis, né? Assim, eu vou dizer que não são nem dezenas, nem centenas, mas o Brasil tem milhares de mulheres que poderiam estar ocupando o mesmo lugar que eu, por merecimento, por capacidade, por talento. Né? Eu acho que as mulheres brasileiras realmente são extremamente corajosas, ousadas, fortes, lutadoras. Né? Então, por tudo isso, eu tenho que falar que eu fiquei muito admirada. Não tem como dizer, como negar isso. Eu tenho essa coisa boa de não me achar a última cereja do bolo. Eu acho horrível
quem faz assim, não, porque eu. E eu sempre Aham. falo, menos eu e mais nós, né? Porque quando você deixa de pensar no individual e você passa a pensar no coletivo, quando você realmente entende que você precisa ser humilde para crescer, né? Porque sem humildade você não aprende, né? A pessoa arrogante, quem que é? Aquela que acha que sabe tudo. Essa pessoa não vai mais sair daquele lugar, nunca mais. Por quê? Aquela pessoa que tem humilde, se sua mãe é professora, ela sabe disso, né? Essa sede de conhecimento, essa sede de aprendizado é o que faz a gente ser melhor a cada dia, né? Independente de Isso. quantos anos você tenha. Então, é isso, foi assim. Nossa, mas é muito bonito, muito inspirador também ver mulheres alcançando essas oportunidades. E assim, você que agora está por dentro desse evento, talvez esteja participando, assim, vendo mais de perto mesmo a organização desse tipo de evento. O que você pode trazer para a gente? Esse podcast vai para o Spotify e vai ser ouvido por vários estudantes de RI. Então, assim, o que você destacaria desses eventos? E como que a gente pode fazer eles mais populares e mais acessíveis, tanto para todos os jovens mesmo, que estão se formando em RI, mas especialmente para as jovens, as mulheres jovens da América Latina. Como que a gente faz esse tipo de evento, esse tipo de conversa, chegar em mais mulheres possível? Então, vocês não têm noção do que está acontecendo. Eu falo que o mundo está se transformando muito rapidamente. A pandemia trouxe essa ferramenta tecnológica maravilhosa que fez com que a gente pudesse se conectar com o mundo todo, o tempo todo. Então, por exemplo, a OBME, que sempre teve esse foco de internacionalização de empresas, de conversar com os outros países. O ano passado, com a pandemia, olha só, 13 eventos internacionais. Eu fui palestrante em 13 eventos internacionais, sendo que eventos de três, o mínimo eram 3 países, Uhum. até 10 países. Né? Mulheres, pensa num evento que tem mulheres de 10 países falando sobre retomada econômica. Teve um evento que do consulado argentino, isso já foi agora, esse ano, no Dia Internacional da Mulher, que me chamaram para falar, e a hora que eu vi o nome do evento, eu falei, gente, mulheres movem o mundo e o transformam. E o que a gente tem visto, né? Eu particularmente tenho visto, está ficando cada vez mais, o número de países está ficando cada vez maior. Então, por exemplo, começou falando de países da América Latina e Caribe, idioma espanhol, eu, a única ET falando português, só que mulheres, Melissa, a gente se entende em qualquer idioma, porque eu falo que nós temos uma particularidade que é o que vai fazer com que a gente transforme esse mundo e a gente consiga realmente mudar. Se alguma coisa está errada, se eu não estou bem, eu chego para você, Melissa, não está bom, eu estou sofrendo, está doendo. E você vai falar, não, Li, então vamos lá, vamos conversar, vamos ver se eu posso te ajudar. A gente não tem medo de externar sentimentos. Pensa um CEO homem de uma empresa fazendo isso com um CEO homem do outro lado do mundo. Você acha que vai dar certo? Você acha que um homem vai falar, Não, não tá vai. doendo? Tá doendo, Ele não não tá vai se fácil? expressar como a gente se expressa. Gente, tá difícil. Eu tô com bebê, tô com não sei o quê. Gente, eu preciso de ajuda, né? Nós fazemos isso. E quando nós fazemos isso, eu quero dizer que a gente consegue se entender pelo olhar em qualquer idioma. E o que aconteceu na pandemia é que as mulheres do mundo inteiro começaram a se reunir e falar: tá difícil, não estamos vendendo, as empresas estão fechando, empresas familiares, artesãs, empresas de todos os tamanhos, e as mulheres começaram a buscar soluções de oportunidades e negócios. E a gente começou a ver que as culturas eram diferentes, e a gente começou a tentar entender umas as outras. Então, aqui vai para quem é relações internacionais, de repente, que vai fazer um foco em oportunidades de negócios, em eventos de negócios. A OBME começou com um
um pedido de uma amiga minha do consulado do Paraguai. Lilian, fechou as fronteiras, as famílias estão passando fome, as mulheres. Falei, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer oportunidades de negócios. O Paraguai tem maquilas, é uma chance da gente explicar as maquilas para o Brasil. Fizemos um evento junto com o consulado, sim, maravilhoso. Aí passou esse evento, nós temos a nossa organização irmã na Bolívia, que chama MEB, falaram para mim, uma pessoa, Lília, fronteiras fechadas, mulheres bolivianas aqui do Brasil também não conseguem entrar. Então, eu conversei com a presidente da nossa organização da Bolívia, vamos fazer oportunidades e negócios entre os países, né? Porque a gente chama atenção para a questão de imigrantes, para a questão de refugiados, para a questão de estar tudo parado, tudo fechado, e quem sabe a gente movimenta a economia. E quando a gente começou a conversar, nós percebemos a diferença cultural entre os dois países. E como que vai fazer negócio com tanta diferença? Você é internacionalista, você sabe que isso não pode acontecer. E nós criamos pré-eventos, antes do evento de oportunidades de negócios. O que eram pré-eventos? Pré-eventos de capacitação, então, especialistas de comércio exterior, de legislação, de contabilidade do Brasil vão falar com a Bolívia, e os da Bolívia vão contar também para o Brasil como funciona, quais são os produtos, o que eles têm de mais interessante. E quando chegou na hora de fazer o evento mesmo, nós já tínhamos ficado amigas, concorda? Nós criamos laços comerciais e de amizade. E o que eu posso dizer para você é que até hoje, né, a gente faz alguns eventos assim, e vem as empresárias bolivianas, e o pessoal fala para mim, os organizadores do evento, Lília, tem umas mulheres aí falando que são de associação de mulheres, eu já sei que elas vieram por sua causa. Foi você que mandou o convite? Eu falo, eu não mandei o convite, mas eu postei. E nós criamos esse vínculo. E aí agora nós realmente somos, né, irmãs, né? Quando acontece uma coisa, a outra participa. Mas que não precisa pegar avião nem nada, né? Então, eu acho que para popularizar, eu diria para que vocês olhem para todas as organizações, não precisa ser só a OBME, mas olhar para as organizações de mulheres que existem, principalmente aquelas organizações que são globais, né, que estão presentes em vários países. Nessas organizações, vocês vão ter a oportunidade de conhecer e conversar com as outras empresárias. Normalmente tem muita ligação com embaixadas, consulados, com governos, e é uma forma de vocês irem crescendo, né? Então, o ativismo, o associativismo é muito importante para que vocês realmente comecem a trabalhar com relações internacionais. Pois é, eu acho que muito também da nossa força, né, tá em saber se mostrar vulnerável. Eu acho isso muito importante, muito bonito. E você também é embaixadora institucional e conselheira faz parte do Conselho Executivo no IBREI, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Empresas, de Relações Empresariais Internacionais. E aí eu queria te perguntar sobre o seu trabalho no Instituto. Você também faz parte da Comissão de Inclusão e Diversidade, e eu queria saber um pouco mais sobre isso. Então, o IBREI eu costumo dizer que o IBREI parece muito com a OBME, só que ela usa terno. Né? O dia que eu conheci o IBREI, eu falei, gente, não é possível, é muito parecido, até essa história de ter o Globo, né? E uma coisa, o IBREI, ele tem um slogan, que é conectando ideias brilhantes, né? E eu sempre falo, vamos derrubar muros para construir pontes. E no dia que eu conheci o IBREI, o presidente do IBREI falou, nós construímos pontes. Eu falei, não, tá, agora tá demais, tá falando a mesma coisa que eu. E eu comecei a olhar, tá copiando, não é possível. Eu comecei a olhar, falei, nossa, muitos propósitos são muito parecidos. O trabalho que nós fazemos, que é levar o Brasil para fora, né? O IBREI tem esse foco de levar o Brasil para fora,
de abrir portas de negócios, de conversar com os outros governos. Eu falei, gente, o IBRE é muito parecido com a gente. E aí, Melissa, um dia eu estava num evento porque eu ia receber uma homenagem e eu encontro com o presidente. Ele vai me matar porque eu estou contando essa história, mas ela é real. Encontro com o presidente do IBRE, que também ia receber, ia ser homenageado naquele evento. E ele, muito feliz, porque eu já era membro do IBRE, né? Lília, olha o nosso conselho consultivo, catou o celular assim, olha o conselho consultivo. Gente, eu nunca vi tanta gente importante dentro de um conselho consultivo. Eu ia olhando e falando, nossa, gente, que máximo, que demais. E fui olhando um por um. Quando terminou, eu parei e fiz assim, você está brincando, né? Não tem nenhuma mulher. Ele fez assim, como? Falei, não tem mulher. O seu conselho consultivo não tem mulher. Eu passei, acho que 2 semanas, mandando nomes de mulheres que eu considerava maravilhosas e dignas para fazerem parte daquele conselho. Mandei nome de cientista, de juristas, acho que eu mandei uns 20 nomes. E passou um tempo, ele manda um convite. Lília, você não quer ser conselheira, fazer parte do membro consultivo do conselho? E eu fui a primeira mulher a fazer parte desse conselho consultivo. E com muita honra, com muita alegria. E o bonito dessa história não é a questão do título de conselho. O bonito dessa história é que eu falo que a nossa posição como mulher é provocar, sabe? É provocar uma reflexão. Então, na hora que eu falei, não tem mulher, ele se incomodou, né? E aí, quando depois que eu assumi que eu sou conselheira, ele contou para mim assim, eu nunca imaginei que eu tivesse feito discriminação, eu nunca tinha percebido que eu não dei espaço para as mulheres, e isso para mim é muito sério. Sabe por quê? Porque eu tenho uma filha. E se você não tivesse falado, né? Quem sabe Exato. quanto tempo demoraria para ter uma mulher? Então, o fato de você ser pai de uma menina e alguém falar para você que você não dá espaço para as mulheres, né? Muito, né? Então eu falo que às vezes eu incomodo na época que era presencial, né? Eu lembro que eu incomodava só de dar o cartão para a pessoa. Conforme eu dava o cartão, a pessoa lia assim, Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, aí fazia assim, então, eu sou o presidente, mas olha, vou falar, na minha diretoria só tem mulher. E aí começou todo mundo a falar assim comigo, e eu comecei a rir. Eu falei, eu acho que então estamos cumprindo o nosso papel de fazer com que as pessoas enxerguem que realmente precisa ter mulheres em todos os lugares. E eu sempre falo, mulheres precisam estar em todos os lugares, não por caridade, né, nem por cota, mas porque nós merecemos, porque nós temos talento, porque nós somos capazes, né? E que também porque lugar de mulher é onde ela quiser mesmo, né? Então eu acho que isso que é o principal e que ninguém vai nos parar, né? Isso é verdade. E então, assim, como que o IBREI e a OBME, na verdade, o seu trabalho em ambas as instituições, você faz essas duas esferas assim dialogarem? Você também falou um pouco atrás sobre retomada econômica, sobre as mulheres se unirem para ajudar seus países, para ajudar umas às outras. Então, assim, como que você cria esse diálogo entre essas instituições? Então, o IBREI é nosso parceiro institucional e, por exemplo, Oportunidades de Negócios Brasil-Argentina foi feito em parceria com o IBREI. O IBREI tem uma plataforma para oportunidades de negócio, a Cubit chama, é uma plataforma da Índia que você realmente pode levar seu contrato, seu advogado, seu sócio, como se fosse presencial e fechar negócios através dessa plataforma. É uma plataforma incrível e o IBREI e a OBME já realizaram vários eventos juntos. A gente tem uma parceria assim, eu falo que um torce pelo outro.
E nessa vida, para a gente vencer, tem que ser isso, sem competição. Muito pelo contrário, é Isso. com cooperação, né? A gente precisa cooperar sempre um com os outros. Então, a OBME tem uma parceria institucional com o IBREI. No IBREI, eu sou também, que você falou, do Comitê de Inclusão e Diversidade, que esse é um ponto que para mim é muito importante. Também sou embaixadora do Chile pelo IBREI, então, o Hebrei, eu falo que é a minha casa, né? É o lugar onde eu também trabalho com muita alegria por saber que é uma instituição extremamente séria, forte e ética, que eu acho que é o principal, né? Quem não conheceu o Hebrei, eu vou pedir para que vocês conheçam, porque realmente é uma das instituições que mais fazem a diferença e que mais levam o Brasil para fora. Então, assim, aproveitando esse gancho da sua indicação para a gente conhecer mais o IBREI, a gente está no nosso podcast perguntando para as pessoas que a gente entrevista se vocês gostariam de indicar algum livro, alguma leitura, algum influencer, ou o que vocês gostariam de indicar para que a gente se debruçasse mais sobre o que vocês vieram trazer e conhecer mais do seu trabalho, mais do seu ativismo, do que você tem feito. Então, assim, eu queria te perguntar se você tem alguma indicação para dar para a gente. Ah, tenho várias. Eu amo ler, você não tem noção. Eu Eu também. amo ler. Então, olha, e a OBME tem, Melissa, você está convidada a participar. Nossos eventos são abertos, gratuitos e online, ou seja, não tem desculpa para não participar. Né? A Pode OBME tem deixar, eu um vou. circuito literário que cada mês a gente discute sobre um livro, mesmo que você não tenha lido, os temas, eles são muito fáceis, né, para a gente conversar. Então, independente de ler ou não ler, você vai ter uma mesa redonda muito gostosa. E aí, por conta do circuito literário, a coordenadora, ela se chama Madeleine Blankstein, ela morou na Holanda, ela é muito internacionalista também. Ela falou 7 idiomas, ela já trabalhou em vários Nossa. países. Então, ela é uma pessoa assim que para vocês vão amar. Ela fala até holandês, para você ter noção. Entre os idiomas que ela fala, além dos outros normais, e ela escolhe os livros. Gente, eu acho que quando a pessoa tem essa experiência de conhecer o mundo inteiro, de viajar, de morar em outros países, a cabeça é diferente. Então, o primeiro livro que ela colocou no circuito literário chamava A Cinderela Chinesa. Pode anotar, depois eu vou te mandar tudo por WhatsApp. A Ai, me Cinderela manda, por Chinesa. favor. Você vai ficar apaixonado e você vai ler. Aí depois, no outro mês, e aí na Cinderela Chinesa, ela chamou uma pessoa que é brasileira que estudou numa universidade, fez um mestrado numa universidade na China. Então, imagina a experiência que a gente ouviu. Aí depois ela fez, como ela chama? Me fala como fala aquela escritora africana. Você sabe o nome? Kimamande, depois eu vou te mandar por escrito, porque o livro chama Nó no Pescoço. Ela tem um nome indizível. Eu acho que é Kimamande Ngozi, eu sempre tenho medo de errar esse nome. Mas o livro é fantástico. E aí a gente fala da África. E aí a Madeleine depois escolheu um livro da Turquia. Então, eu falo que através dos livros, já que a gente está nessa pandemia, e não pode, né, viajar, então, através dos livros, eu vou te mandar Nosso vários, meio de viajar. é um jeito que a gente viaja, né? É uma forma de conhecer também as outras culturas, né? Conhecer como pensa, e são histórias lindas, e são todas de mulheres, tá? Eu vou mandar para você uma listinha, Ai, que depois lindo. você se reparte entre vocês. É muito bom também ler Pode deixar. biografias de mulheres como a Oprah Winfrey, né? Eu Sim. falo a Michelle Obama, tem uns livros que a gente tem que ler, porque são mulheres inspiradoras, né? Então, muitos livros, depois eu vou te mandar indicações, e para quem depois quiser me encontrar, eu acho que é pelo LinkedIn, né?
Eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram, no Facebook, e aí vocês podem conversar comigo. Também tem um site, e aí vocês podem me procurar e conversar comigo e participarem também desses eventos online gratuitos e abertos. Tudo bem. A gente vai disponibilizar também, junto com a postagem do podcast, as suas indicações e o link também para o pessoal da NAP, que nossos seguidores, salvo quem quiser acompanhar os eventos. A gente vai deixar tudo lá direitinho. Também queria lembrar para o pessoal que estiver ouvindo agora que nas próximas semanas a gente vai estar se organizando para vocês mandarem perguntas. A gente vai disponibilizar um canal para que vocês possam entrar em contato com a gente e mandar perguntas para os nossos próximos entrevistados. Já que a gente está encaminhando já para o final, eu queria te agradecer novamente por ter aceitado o convite, dizer que a nossa conversa foi maravilhosa. Eu estou saindo daqui totalmente inspirada e muito mais motivada do que eu estava antes, de verdade. Lendo assim sobre o seu currículo, lendo o LinkedIn, conversando com a Ana Clara sobre essa trajetória, eu já estava super ansiosa para a gente ter essa conversa. E agora sim eu tô muito impressionada e muito, muito cativada, porque eu gostei muito, muito, muito mesmo do nosso papo e gostei muito de tudo que você passou pra gente. Eu realmente assim, fiquei muito tocada e muito grata por ter tido essa oportunidade. E aproveitar também para te perguntar se você quiser acrescentar mais alguma coisa, falar qualquer coisa, a gente está com esse espaço aberto. E, bom, é isso. Agradeço também em nome da NAPRE pela sua participação. Então, Melissa, eu que quero agradecer para vocês, né, pela oportunidade. Eu falo que cada chance que a gente tiver de poder falar, né, sempre é bom para difundir as nossas ideias. Eu sempre digo que eu aceito, e você vai dar risada, eu sou muito tímida. Eu não gosto de falar Eu em também sou. público. Eu não gosto de falar em público, me dá a borboleta no estômago, me dá frio na barriga. E todas as vezes que eu vou participar de algum evento, eu sempre falo, Deus, se eu puder, quando terminar e eu falar obrigada, se eu tiver tocado uma pessoa, tá ótimo, né? Porque eu acho que é assim, é de formiguinha, um trabalhinho de grão em grão, e você vai plantando sementinhas e fica torcendo para aquela sementinha dar certo, né? Então, o que eu vou deixar de mensagem para vocês, o lema da nossa organização, sozinhas invisíveis, juntas invencíveis. Então, para vocês lembrarem sempre disso, para não ficarem sozinhas, mas que procurem sempre estarem com uma rede de apoio, né? Nós somos uma rede de apoio de mulheres, não somos só nós, existem inúmeras redes, né, de mulheres, e eu sempre falo que quando uma mulher apoia outra, coisas impossíveis acontecem, né? Ninguém segura quando uma mulher apoia outra. E como eu estou falando para as meninas, né? Que você seja uma menina que conserta a coroa da outra, sem contar para o mundo que a coroa estava torta, né? Então, esse é o meu recado. Ai, que lindo. Muito obrigada, de verdade. Foi um prazer conversar com você. Obrigada. Eu queria agradecer você, Lilian, por ter aceitado o nosso convite. Agradecer a todo mundo que ouviu esse episódio. Lembrar que em breve nós vamos avisar nas redes sociais quando o próximo episódio for postado. E lembrar também de comentarem, compartilharem com os amigos de vocês. E agradecer por essa oportunidade de estar conversando sobre mulheres nas relações internacionais. Esse é um tema que me toca muito. E, bom, eu acho que é isso. A gente já pode seguir para o nosso encerramento.